prefeitos e prefeitas eleitas e reeleitas. Eu quero me dirigir especialmente a vocês para tratarmos do seu futuro planejamento governamental. Como você vai administrar a sua cidade? Para quem ainda não sabe e vai se inteirar, nós temos 3 instrumentos de planejamento governamental. E quais são esses 3 instrumentos de planejamento, conforme preconiza o artigo 165 da Constituição? O que diz o artigo 165 da Constituição Federal? Diz assim: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão. Quem é o Poder Executivo? O governo federal, os governadores e os prefeitos. Então, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão 1. O PPA, o Plano Plurianual, ok? 2. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. O Orçamento Anual. Então, esses são os meus 3 instrumentos de planejamento: PPA, LDO e LOA. O PPA é tudo que você pretende fazer nos 4 anos, nos próximos 4 anos. A LDO você tem que fazer todo mês, todo ano, desculpe-me. A LOA você também tem que fazer todo ano. Mas vamos lá. O que é que diz o PPA? O que é que diz o artigo 165, parágrafo 1º? Olha só. O artigo 165, parágrafo 1º, trata só de PPA. Vamos lá. Diz assim: a lei que instituiu o PPA, estabelecerá de forma regionalizada, tá vendo? As diretrizes, objetivos, metas da administração pública, as despesas de capital e a delas decorrente e os programas de duração continuada, tá vendo? É o que diz o artigo 165, parágrafo 1º. Agora vamos entender tudo isto? Estabelecerá de forma regionalizada. Como é isto? Regionalizar o seu município. Seu município tem povoados, distritos, zona rural. Você vai dizer no seu PPA tudo o que você pretende fazer em cada região. É como no Brasil. O Brasil, no PPA do governo federal, ele diz o que vai fazer na região sul, sudeste, centro-oeste, nordeste e a região norte. Tá vendo? Eu estabeleço a regionalização. Por isso que lá no plano de governo, na sua eleição, você fez um plano de governo para dizer o que queria fazer em cada uma das suas localidades, na educação, na saúde. Você vai transformar esse plano de governo agora no seu PPA. É tudo que você fez nos 4 anos. Está vendo como um plano de governo é importante lá atrás na campanha? Olha só, estabelece de forma regionalizada as metas e diretrizes da administração pública. Para onde eu vou caminhar? Quais são minhas metas? O que é que eu vou fazer com a educação? O que é que eu vou fazer com o meu IDEB? Eu vou fazer quanto de melhoria do IDEB? Você está vendo? Porque é você estabelecer as metas e as diretrizes. O PPA lhe dá a diretriz, lhe diz o caminho a percorrer. Tudo
tudo aquilo que você prometeu, você vai transformar em obras. Quando você não transforma em obras, geralmente você entra em completa desmoralização perante o seu eleitorado e de quem também não votou em você. Olha só, então comece a partir de janeiro, já começar a estudar o PPA. Por quê? Porque o PPA, ele só é entregue à Câmara de Vereadores até o dia 31 de agosto do ano que vem. Ok, mas isso é outro assunto que nós vamos falar já já. Olha só, estabeleço de forma regionalizada, já sabe o que é isto, as metas e diretrizes da administração pública, as despesas de capital. O que são despesas de capital? Despesa de capital são gastos com investimentos. O que são investimentos? Calçamentos, estradas, pontes, escola, construção de quadra poliesportiva, construção de casas, de moradias populares, de banheiros. Então você vai colocar no seu PPA quais são as despesas de capital que você vai realizar nos próximos 4 anos. Quantas casas você vai construir? Esgoto? Melhoria das nascentes dos rios? Tudo isso são investimentos. É isso que nós chamamos de despesa de capital. E despesa de capital é muito importante. Depois vocês vão entender porque despesa de capital é muito importante. As despesas de capital e a delas decorrentes. Olha só, despesa de capital, já sabemos o que é. São investimentos. É aquilo que altera o patrimônio da cidade. Asfalto, calçamentos, tudo isso que eu já falei. Olha só, as despesas de capital e as delas decorrentes. Toda despesa de capital gera despesas que nós chamamos de despesas correntes, que são despesas para manutenção do patrimônio que você construiu. Querem ver? Se eu construo uma estrada, eu preciso da manutenção, não preciso? Se eu construo escola, eu preciso de manutenção, eu preciso de professores, eu preciso de servidores, eu preciso de tudo isto. Então, as despesas de capital e a delas decorrentes. Se eu construo uma ponte, eu tenho que mantê-la, eu tenho que dar manutenção. Se eu construo uma quadra poliesportiva, eu tenho que dar manutenção, eu tenho que cuidar. Então, as despesas de capital e as delas decorrentes. As despesas que decorrem disto são despesa de custeio. Por exemplo, início do ano, é comum nos municípios todos os prefeitos reformarem as escolas. Quando ele reforma a escola, isso não é uma despesa de capital, porque a escola já existe. Isso é uma despesa de custeio. Ok? Vamos para frente. As despesas de capital e a delas decorrentes. E, finalmente, os programas de duração continuada. O que são os programas de duração continuada? São os programas que vai abranger mais de um exercício financeiro do seu mandato. Por exemplo, você cria um programa aí no seu município de distribuição de gás para a população carente. Tá vendo? Isto é um programa de duração continuada porque você pode fazer por 2, 3, 4 anos. Minha Casa Minha Vida é um programa que está aí até hoje, agora tem outra denominação. Você pega o Bolsa Família. Tudo isso são programas de duração continuada. Programas de duração continuada são programas que vai durar mais de um exercício financeiro. Quando você faz um programa só para atender uma emergência, ele não é programa de duração continuada. Então não precisa constar do PPA. Quais são os prazos e vigências do PPA? Eu já disse aqui há poucos instantes que você que está assumindo no dia 1º de janeiro, você vai ter até agosto para elaborar o seu PPA. Vai nas comunidades, vai saber o que a população quer, aproveita para ir lá rever os seus votos, para ir rever as pessoas.
para discutir com a comunidade o que é que ela quer fazer efetivamente, porque agora é para valer, antes era apenas para o programa de governo, agora não, agora vai se transformar em lei. Tá? Então, ó, prazos. No ano que vem, senhores prefeitos eleitos, os reeleitos não terão muito problema, você vai trabalhar com o PPA que já foi aprovado com o prefeito, que você vai substituir, porque você só entrega o seu PPA em agosto. Tá vendo? Então, olha, transição, primeira coisa que você faz, pega o programa de governo, pega o PPA do prefeito que está saindo, veja o que é que tem. E vocês vão ver que eu vou falar em outro momento, eu vou falar sobre o orçamento. O orçamento que você vai trabalhar no ano que vem vai ser aprovado agora, até o dia 31 de dezembro. Então, já que você está fazendo a transição, pegue o orçamento, que já deve estar na Câmara de Vereadores, veja quais são as alterações, negocie com a Câmara de Vereadores o que você pode alterar. Porque você só vai trabalhar com suas vontades a partir de 2022. 2021 você trabalha com o último ano do PPA e com o orçamento que será aprovado até 31 de dezembro que você vai herdar. Você está vendo? Por isso que a transição é importante, para você já saber o que, é que você pode ou não fazer para o ano que vem. E no ano que vem você vai preparar o seu orçamento, aí sim, com as suas vontades, com os desejos da população. E esse desejo da população é o motivo pelo qual você foi eleito. Você foi eleito pelas suas propostas. Então você vai transformar isso em seu PPA e na sua lua. Mas a gente vai discutir a lua em outro momento. Hoje só é PPA. Então comece a trabalhar o seu PPA. Comece a trabalhar tudo que você vislumbrou na campanha, que você prometeu, que você disse que ia fazer. Já comece a colocar no PPA. Cause impacto no ano que vem. Por isso, vocês que estão fazendo transição, tem alguns prefeitos que não são civilizados, não gostam de fazer transição. Vocês que já estão fazendo a transição, pegue o orçamento e veja, negocie com a Câmara de Vereadores o que é que você pode alterar para fazer já no próximo ano as suas ideias, para colocar já em prática as suas ideias. Hoje nós vamos ficando por aqui. PPA, Plano Plurianual. Tudo que você pretende fazer nos próximos 4 anos. No nosso próximo assunto, nós vamos falar de LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que você também vai fazer no ano que vem. Eu lhe dou toda a dica, eu lhe dou todo o conhecimento para você fazer uma grande LDO, para você fazer uma grande lua e fazer um grande governo. Até o próximo vídeo. LDO para vocês. Lei de Diretrizes Orçamentárias. Fique com Deus e um grande abraço.